Isso. Bem, hoje nós vamos falar de um tema, vou compartilhar a tela aqui com vocês, bem legal, que são os discursos, os tipos de discurso. Vocês conhecem os 3 discursos existentes? Me fala se compartilhou a tela com vocês. Tá compartilhando? Ok, qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Se precisar. Bom, nós temos 3 tipos principais de discurso, que são o discurso direto, o indireto e o chamado discurso indireto livre. E sempre estão presentes, tá? Tem sempre questões nas provas relacionadas a esses discursos. Então, geralmente, a prova da Unirv, vocês sabem, é uma prova cansativa, é uma prova extensa, né? Que traz textos grandes e tem 1 ou 2 questões voltadas, perguntas sobre o discurso. E essas perguntas, né, elas geralmente estão sempre associadas aí a pegar um trecho do texto e pedir para você identificar aquele tipo de discurso, tá? Então, nós vamos ver aí. O que são esses discursos? Os discursos são utilizados no gênero narrativo, tá? Para introduzir as falas e os pensamentos dos personagens. O seu uso varia de acordo com a intenção do narrador. Então, sempre será em texto, tá? Com gênero narrativo. Então, um conto, uma fábula, um relato, algum texto que esteja, né, uma crônica, que esteja envolvendo a narração. O que é narrar? Contar alguma coisa. Então, nesse momento que são empregados esses discursos. E aí, o discurso também vai variar muito de acordo com o personagem, o tipo de narrador que nós temos no texto. Nós temos 3 principais narradores. O primeiro, que é o narrador personagem, tá? E quando eu digo narrador personagem, é aquele narrador que participa da história. Então, ele está contando a história, mas ele também é um personagem da história, então ele conta e participa. E aí a gente vai fazer muito uso do discurso direto quando for esse tipo de narrador. O narrador observador é aquele de fora, é aquele narrador que não participa da história, ele narra em terceira pessoa, ele vai contar o que aconteceu com alguém, não foi com ele. E nós temos o narrador, tá? Que é um narrador chamado de narrador onisciente. Esse narrador, ele sabe tudo e, por vezes, ele emprega juízo de valor, ele emprega a opinião dele dentro da narrativa, dentro daquilo que ele está falando. E aí é onde nós usamos muito o discurso indireto livre. Então, cada um dos discursos está voltado especificamente a um tipo de narrador. Vamos entender do que eu estou falando aí. O que seria o discurso direto? No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. Então, ele está contando a história para nós. Em algum momento, ele para o que está contando para destacar a fala do personagem, tá? Então, esse é o discurso direto, na hora do destaque da fala do personagem. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso e não se responsabiliza pelo que é dito. Então, eu falar fielmente aquilo que o outro disse, aquilo que o outro falou, e não colocar nas minhas costas, tá, algo que não fui eu que disse, que não foi eu que inventei ou que criei. Então, esse discurso direto, ele serve exatamente para isso, para transmitir fielmente o que o outro disse, tá?
Quando a gente pensa por exemplo, em roda de conversa, num grupo de conversa, vamos pensar na fofoca, né? A famosa fofoca. Fulano disse que você não cuida bem do seu cabelo, tá? O fulano disse que, então eu tô usando a minha fala para dizer o que o outro disse, mas eu não parei para destacar a fala do outro. Então, nesse momento, eu que estou afirmando. Eu estou só reproduzindo a fala do outro. Então, existem essas divergências. No discurso direto, ninguém vai reproduzir a fala. É a fala fiel do personagem. Vamos entender isso aí. Então, para saber o que é o discurso direto, as características. Utilização dos verbos na categoria de sende. É algo que pode cair na prova de vocês. O que são verbos de sende? Verbos de sende são aqueles enunciativos, tá? São verbos que têm relação com o verbo dizer. Fulano disse. São chamados de verbos de elocução. Falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros. Então, o Ender disse, 2 pontos, e aí eu uso travessão para reproduzir a fala do Ender, tá? Alexandrina respondeu, 2 pontos, e eu uso travessão para colocar a minha fala ali. Então, isso é o discurso direto. E esses verbos, eles vêm antes do discurso direto. Então, são os verbos que a gente chama verbos de sende, verbos de elocução ou também de anunciação. Também no discurso direto, há a utilização dos sinais de pontuação. Então, os 2 pontos geralmente aparecem, né, antes da fala do discurso direto, o travessão para indicar essa fala, a exclamação para demonstrar quando o personagem, né, tá emotivo, tá assustado, alguma coisa nesse sentido, a interrogação quando é o caso de perguntas, né, ou as próprias aspas. O que são aspas? São aqueles sinaizinhos que parecem vírgulas que vêm em cima do texto, tá? Não vem embaixo não, vai vir em cima do texto quando ele começa e onde ele termina. Igual aqui, ó, verbos de elocução. Tá vendo que tem aspas aqui para marcar? Isso são aspas, tá? Eu gosto de deixar claro aí a pontuação, porque às vezes faz muito tempo que vocês estudaram e vocês esquecem aí as nomenclaturas. Inserção do discurso no meio do texto, tá? Então, esse discurso, ele pode aparecer no meio do texto? Pode, se eu colocar ele entre aspas, por exemplo, ou às vezes até entre os parênteses para destacar a fala de alguém ali, ele pode aparecer no meio do texto. Não necessariamente, tá? Esse discurso, ele vai aparecer só numa linha separada, tá? Então, geralmente, ele pode aparecer, deixa eu só ativar aqui, isso. Ele pode aparecer no meio do texto. Vamos lá. Então, exemplos desse discurso. Primeiro aí, os formados repetiam, 2 pontos. Repetiam é o verbo de sende, é o verbo que anuncia, tá? Yasmin, desliga seu microfone, por favor. Não sei se travou lá. Melhorou, Jaqueline? Sim, ok. Então, olha só. Os formados repetiam. Esse repetiam aqui é o verbo de sende. E antes dele vem a pontuação, os 2 pontos. Nesse caso, não usou um travessão, mas usou o que para identificar a fala do personagem? As aspas, tá? Então, esse sinal aqui é a fala de alguém. O que os formados repetiam? Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade.
Então, essa é a fala deles, tá? Reproduzida na íntegra. O que eles falaram e do jeito que falaram. Segundo exemplo aí, o réu afirmou. Outro verbo dicende aqui, ó. Anunciando o discurso. Afirmou, 2 pontos. Sou inocente. Então, ó, as aspas, o sinal de exclamação aqui no final da fala, né? No caso do réu. Então, isso aqui é o discurso direto. Terceiro exemplo. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. 2 pontos. Aqui trouxe para a gente o quê? O travessão, que é o indicativo do início de uma fala. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Olha o verbo dicende aqui, que ele também pode aparecer após a fala do personagem, né? Para nós identificarmos que não é o narrador que está falando. Alguém é que disse, e não o narrador. Tranquilo até aí? Sim, ok. Uso do travessão no discurso direto. Ele é usado para marcar a fala das personagens. Empregam-se verbos como falar, dizer, responder, retrucar, exclamar, interrogar, indagar, entre outros, tá? Então, ele pode aparecer antes da fala do personagem. A raposa adiantou-se e disse, 2 pontos. Olha o verbo dicende aí, disse. Acho conveniente ouvir a confissão das outras feras. Então, nós temos o travessão aqui antes da fala. Nesse caso, depois do verbo são empregados 2 pontos. E a fala da personagem aparece na linha seguinte, iniciada por um travessão, tá? Então, empregou os 2 pontos e veio a fala iniciada pelo travessão. O travessão também pode aparecer no meio da fala da personagem. Olha só. Esta peste é um castigo do céu. Aí tem um outro travessão aqui. Respondeu o mono. Outro travessão. E o remédio é aplacarmos a cólera divina, sacrificando aos deuses um de nós. Então, esses travessões aqui no meio, eles servem para separar o verbo dicende, que é o momento que o narrador é que retoma a fala dele, tá? Então, aqui, no meio da fala da personagem, o narrador interrompe essa fala para fazer uma observação. Respondeu o mono. Então, seria uma pessoa que respondeu, né? E aí, o personagem continua. E o remédio é aplacarmos a cólera divina, sacrificando aos deuses um de nós. Então, aqui é uma fala de personagem. E nós temos também o travessão depois da fala da personagem, tá? E não no meio da fala. Qual? Outra travessão? Perguntou o leão. E aí vocês observem que em todos os casos vão aparecer um verbo que a gente chama de verbo de locução ou verbo dicende. Nesse caso aqui é o perguntou, nos exemplos anteriores respondeu e aqui no primeiro exemplo disse. Entendido isso aí, meninas? Sim, Jaqueline. Ok. A Yasmin deve ter caído a chamada dela, porque lá a internet é horrível. Então, próximo aí, discurso indireto. Então, nós falamos até agora de discurso direto. O que é o discurso indireto? O narrador da história interfere na fala do personagem, proferindo as suas palavras. Nesse discurso, não encontramos as próprias palavras da personagem. Então, se eu sou narradora, se eu estou contando a história, eu é que vou reproduzir a fala do personagem, tá? Ao meu modo. Não quer dizer que é a fala fiel. Então, no discurso direto, é a fala fiel do personagem. No indireto, o narrador é que vai contar essa fala para nós. Então, vamos ver. Quais são as características? Primeiro, ele é narrado em terceira pessoa,
tá? Então, é o narrador em terceira pessoa. Algumas vezes, eles são utilizados alguns verbos de elocução também. Falar, responder, perguntar, indagar, declarar e exclamar. Contudo, não tem pontuação, não tem utilização de travessão, não tem utilização das aspas para destacar essa fala, tá? Então, essa fala, ela entra no texto direto, no texto livre. E aí vem o verbo que, é o verbo, mais a conjunção que. Então, a gente vai continuar usando os verbos de sende, mas vai acrescentar a conjunção que ao lado desse verbo. Maria disse que não irá à festa. Então, tá vendo que eu contei o que Maria disse. Então, Maria disse que não irá à festa. Se fosse a fala fiel da Maria, ia vir assim, ó. Maria disse, 2 pontos. Aí, na linha de baixo, um travessão. Não irei à festa. Então, entende essa diferença entre um e outro, Jaqueline? Olha os exemplos. Lá, o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Então, aqui o narrador que está contando, não é a fala deles. O réu afirmou que era inocente. 3. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Então, olha a diferença, né? Lá no discurso direto, essa parte aqui todinha viria em travessão com 2 falas, né? De 2 pessoas diferentes. E aqui é só o narrador contando o que aconteceu, tá? Então, esse é o discurso indireto. Mas acaba quando ninguém contando esses discursos, ele vem escrito, então, discurso direto ou indireto, ou Geralmente, eles tiram lá do texto, né? Porque eles vão trazer em formato de texto, um trecho e pede para você identificar os discursos. Tá? Vai vir a nomenclatura, porque não tem questão aberta lá na prova, né? Então, sempre vai vir lá nas alternativas, discurso direto, discurso indireto, indireto livre, né? Para você poder marcar. Então, você... ele vem pedindo, né? Classifique o tipo de discurso no trecho tal. E aí, depois vem para você marcar a opção de qual discurso que é. Tá? Então, costuma aparecer assim as questões. E acontece muito de questões nesse formato aqui, Jaqueline, da transição do discurso direto para o discurso indireto. De pegar um trecho, uma fala que está lá no texto que aparecer para você e fazer uma afirmativa, né? Passando a frase, o trecho seguinte para discurso indireto ficaria de que modo? E aí vem lá nas opções para você marcar o que seria a opção do discurso indireto. E aí você tem que tomar cuidado com as palavrinhas, porque uma palavrinha que ele coloca lá no meio pode fazer você errar a questão. É o famoso pega, tá? Tem uma questão, às vezes, nesse sentido. É isso. E pede para você transformar ela no discurso, bem isso. Olha aqui. Preciso sair por alguns instantes. Então, é a fala de alguém. Preciso sair por alguns instantes. Se fosse o narrador, né, contando. Disse que precisava sair por alguns instantes. Tá vendo que há uma transformação do discurso? Ele muda, ele sai da primeira pessoa e passa para a terceira pessoa. Então, isso aqui... Cuidado, então, quando for... Isso pode acontecer, tá? Tem mais chance de ser uma questão assim do que uma propriamente perguntando o tipo de discurso que é, viu?
E aí vai vir várias frases para você para te confundir, só vai ter uma correta. Isso aí literalmente sempre cai, algo nesse sentido aí. Sim. É onde a gente não ficar apenas, a gente cai no peguinha mesmo. É isso mesmo. Tá? Eu tô dando aula. Olha o segundo exemplo. Sou a pessoa com quem falou há pouco. Então, sou a pessoa, a primeira pessoa. Aí, o narrador falaria, disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. Alguém disse, entendeu? Então, não foi o narrador. Depois, outro exemplo. Não li o jornal hoje. Disse que não tinha lido o jornal. Próximo. O que fará relativamente sobre aquele assunto? Alguém está perguntando. Aí o narrador perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto. Não me ligues mais. Pediu que não lhe ligasse mais. Isso não é nada agradável. Disse que aquilo não era nada agradável. Vivemos muito bem aqui. Disse que viviam muito bem lá. Aí, aqui, né, a maioria dos verbos foi o disse, mas pode ser afirmou, tá? Identificou, vai depender o que tá falando lá no contexto, tá? Mas sempre vai vir terceira pessoa, né? Sempre vai mudar, sair da primeira pessoa para a terceira, se transformar em discurso indireto, né? Saindo do discurso direto da primeira pessoa para o discurso indireto, que é o narrador contando o que alguém disse. Tá? Então, lembra sempre disso. E por último, nós temos o outro discurso, que é o discurso indireto livre, tá? Então, o que é esse discurso indireto livre? No discurso indireto livre, há uma fusão dos dois tipos de discurso, o direto e o indireto. Ou seja, há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens, há uma mistura, e às vezes você fica até em dúvida em identificar se o narrador, ele é só narrador ou se ele é narrador-personagem, porque existe uma mistura no discurso. Não existem marcas que mostrem essa mudança de discurso. Por isso, as falas dos personagens e do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento dos personagens, então é aquele narrador que eu disse para vocês, narrador onisciente, tá? Elas podem ser confundidas. Então, há uma mistura e você não sabe identificar com exatidão. Isso aqui é só personagem, isso aqui é só narrador. Diferente dos outros discursos. Quando ele é só discurso direto, você consegue identificar que é a fala do personagem. E quando ele é só indireto, você consegue também identificar que é só do narrador. Quando você vê que há uma mistura ali no meio do texto das duas falas, aí você já pode marcar indireto livre, tá? Não tem erro, não dá para errar essa questão. O que seriam essas características, então? As falas das personagens feitas na primeira pessoa surgem espontaneamente dentro do discurso do narrador que é feito na terceira pessoa. Não há marcas que indiquem a separação da fala do narrador e da personagem. É tudo misturado. Não é introduzido por verbos de elocução, nem por sinais de pontuação, nem por conjunções. Não tem o que, né, após o verbo, por exemplo. Por vezes, é difícil demilitar o início e o fim da voz da personagem, uma vez que está inserida dentro da voz do narrador. É como se no meio da narrativa tivesse um pensamento, tá? Entendam assim. O discurso do narrador transmite o sentido do discurso da personagem. O narrador é onisciente de todas as falas, sentimentos, reações e pensamentos da personagem. É aquele que conhece tudo, que sabe tudo do íntimo. Então, ele se mistura com a personagem. Tá? Você ora pensa que é o narrador, ora você pensa que é a própria personagem que está dizendo. Então, vamos lá. Exemplos.
Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Então, olha só. Primeira parte do texto, fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Essa fala é denominada de narrador. Uma fala de narrador como se estivesse contando para a gente. Alguém fez o que julgava necessário. E aí depois ele entra com a primeira pessoa. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Apesar de não aparecer o pronome eu aqui, ele está inserido entre o não e o tenha. Talvez eu... Aliás, desculpa, é antes do não, né? Talvez eu não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Então, não apareceu evidentemente, mas ele está aqui implícito, tá? Lembra dos implícitos que a gente falou? Que é quando não aparece, mas eu sei que ele existe ali. Então, esse é o momento da mistura das falas. O segundo, o despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Então, olha só, eu sei que consigo, eu já apareceu aqui bem evidente. 3, amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Então, tá vendo que há uma mistura? Existe uma parte narrativa, né, que é do narrador que está contando, mas existe dentro da narrativa, do discurso do narrador, um momento que ele se inclui dentro do texto, tá? E aí ele não se inclui de modo em discurso direto, tá? Então, por isso que a gente fala de discurso indireto livre. Por quê? Porque não aparece uma pontuação, não vai aparecer o verbo dissende anunciando essa fala. Então, é por isso que há essa mudança de fala, tá? De terceira pessoa para primeira em um mesmo trecho. Então, isso aí é chamado de discurso indireto livre. Perguntas até aí? Não, tô tranquilo pra mim. Tá, eu escolhi aqui 4 exercícios para a gente poder, para mostrar para vocês esses discursos. Consegue ver aí bem a tirinha? No Zoom consegue ver, sim. Ah, tá. Então vamos lá. Deixa eu até tentar aqui ampliar ela para vocês. Nossa, eu sou péssima em tirinha. É segunda-feira lá fora. Eu sinto no ar. Odeio segunda-feira. Tenho certeza de que o mundo vai acabar numa segunda-feira. Pelo menos assim espero. Seria uma pena o mundo acabar bem antes do fim de semana. Então, na tirinha acima, nós temos aí, né, um pensamento do personagem Garfield. Então, ele aparece pensando, logo, o próprio personagem reproduz o seu discurso. Então, o próprio personagem está reproduzindo o seu discurso. Assim sendo, que discurso que foi empregado por esse personagem? Tem só a fala dele? Direto. Discurso direto. Isso mesmo, tá? Em momento algum teve iniciativa ou teve pausa para o narrador dizer nada, tá? Então, aqui, nesse caso, você vai falar assim, ah, mas não teve o verbo descende. Não, por quê? Porque aqui eu só tenho uma fala, uma única fala e é a fala do personagem, tá? Então, vocês têm que compreender que, às vezes, o discurso direto, ele também não vai vir com o verbo descende sempre. Se for a fala do próprio personagem, não há necessidade desse verbo descende aparecer. Vamos para o outro aqui.
Aline. Sobre os tipos de discursos existentes na comunicação, assinale a alternativa falsa. Tá pedindo para nós a falsa, que não é verdadeira. A primeira, letra A. O discurso direto é utilizado quando as palavras do personagem são citadas diretamente, entre aspas, ou com o uso de travessão, certo? Sim. Sim, né? Nós falamos isso, que o discurso direto ele vai vir marcado de pontuação. B. No discurso indireto, as palavras do personagem são relatadas pelo narrador e geralmente há mudanças nos pronomes e nos tempos verbais. Sim ou não? Você acha que está errado? Ó, vamos imaginar aí. Jaqueline disse, 2 pontos. Está errado. Esse é o discurso direto, não é? Sim. Agora, você falou, está errado. Quando eu, narradora, vou repetir sua fala. Eu vou dizer, Jaqueline disse que a alternativa estava errada. O verbo não mudou? Mudou. Então, é verdadeira essa afirmativa. Ó, há mudanças nos pronomes e nos tempos verbais. Quando você fala nesse tempo verbal aqui, ó. Isso, porque quando você fala assim, ó, está errado, você está me afirmando no presente. Quando eu vou narrar o que você falou, eu mudo para o passado, porque eu tenho que dizer que você já falou aquilo. Tá? Então, o verbo muda, ele vai variar quando o narrador vai transmitir o discurso. Letra C. O discurso indireto livre é uma forma em que os pensamentos e falas do personagem são mesclados com a narrativa, sem a utilização de marcas explícitas. Verdadeiro? O que é mesclar? Não é o mesmo que misturar? O mesmo que misturar. Então, ó, a gente mistura os pensamentos e as falas do personagem com a narrativa? Sim. Discurso indireto livre faz isso, tá? Então, não tem utilização de marca explícita. O que seria essa marca explícita? A pontuação, por exemplo. Não tem essas marcas. E sobrou pra gente, então, como falsa a letra D, que está dizendo, no discurso indireto, os pensamentos ou as falas do personagem são transmitidos pela narrativa exatamente como foram ditos e marcados por pontuação. No indireto, o narrador vai usar pontuação? Não, né? Ele colocou idêntico do direto, mas... Você viu que ficou, né? Tem que tomar cuidado mesmo. É para confundir, tá? Então, é isso que a gente precisa ficar atento. Se a gente sabe o conceito, se vocês, né? Eu agora aprendi o que é discurso direto, o que é indireto e o que é indireto livre. Se eu consigo saber, então é só prestar atenção nas afirmativas que eles vão colocar. Porque eles sempre vão colocar alguma afirmativa para confundir vocês. Vamos ver aqui, questão 3. Ó, questão 3 eu coloquei assim. O discurso indireto livre é uma técnica literária em que as palavras e pensamentos de um personagem são colocados na narrativa sem a utilização de marcas explícitas do discurso direto ou indireto. Ou seja, não tem os verbos de sende e no caso do discurso direto não tem as pontuações. Então, desse modo, o discurso indireto livre, né? Então, nós estamos falando dele. Assinale o trecho a seguir que se identifica um discurso indireto livre. Tá? Vamos lá, letra A. Ana estava exausta. Ela pensou, 2 pontos. Não posso mais continuar desse jeito. Que discurso seria esse? Direto. O direto, não é? Ela pensou, 2 pontos, veio a pontuação anunciando o discurso dela, não foi? Foi. Então, direto. Letra B.
apressou-se em respondê-la, dizendo que estivera em reunião com a diretoria. Ó, dizendo que, olha o verbo dizende e a conjunção que. Que tipo de discurso é esse? Indireto. O indireto, é o narrador que está contando para nós. Tá? É o indireto. Letra C. Os olhos dela brilhavam de felicidade, refletindo o momento de plenitude que vivia. E agora? Ai, agora não sei, agora eu acho que é indireto livre. Parece que é uma mistura de... É uma mistura de narração. Os olhos dela brilhavam de felicidade. Até aí foi o narrador, né? E depois ele entra com o sentimento, refletindo o momento de plenitude que vivia. Então, eu estava refletindo o momento de plenitude que vivia. Olha a letra D, por que não é letra D? João olhou para o relógio e disse, 2 pontos, preciso correr para não perder o ônibus. Então, aqui seria direto. Tá vendo que quando a gente exercita, a gente consegue? A gente consegue. Por isso tem que fazer exercício. Tem. Se vocês, acho que ontem, não sei, acho que eu vi o Ender colocando lá para vocês. Entra na plataforma do Que Concurso lá, mesmo que vocês não queiram assinar e pagar lá aqueles 30 e poucos lá por mês, ele permite, acho que são 10 questões por dia. 10 questões diárias. Isso, e você treina. Eu tô apertada agora, não posso pagar. Faz as 10 questões por dia, pelo menos. Todo dia seleciona um assunto diferente e responde a plataforma, porque é uma forma de você memorizar conteúdo. E a última aqui eu coloquei assim, ó. Leia o trecho a seguir e responda. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos bem campina, achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú da folha. Aqui é um trecho do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Tá? Então, nesse trecho, o narrador mistura-se de tal forma a personagem que dá a impressão de que não há diferença entre eles. Então, é uma fala, né, que mostra pra gente aí essa mistura aí entre narrar e se colocar no lugar do personagem. Então, desse modo, o discurso predominantemente no trecho da narrativa é o quê? E aí, quando há essa mistura? Sumiu todo mundo. Tô lendo. Tô lendo de novo para ver se eu consigo responder. Vou ler. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú da folha. Eu ia marcar indireto. Discurso indireto? Eu não vi. Podia ser um indireto livre, mas eu não consegui identificar o livre. É o indireto livre, ó. Impossível dar cabo daquela praga. Isso aí é como se fosse a fala de alguém já. Tá? Mas aí já inicia aqui no impossível para mim. E depois tem uma retomada de primeira pessoa. Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú da folha, como se o personagem nesse momento sentiu, né, o que vai acontecer com ela. Então ele tá falando, não é mais o narrador. Tá? Volta a falar, né? Então aí seria o indireto livre. Perguntas? Bom texto, boa questão. Eu fiz uma seleção aqui para vocês. Na hora de errar, né?
Assim, eu vou compartilhar, tá? Esse arquivo no grupo com vocês. E o Ender vai subir esse vídeo também para vocês revisarem depois. É bem simples, porque é um conteúdo curtinho, mas que tá lá no edital de vocês, tá? De tipos de discurso, direto, indireto, livre, e que não tem como passar o edital sem falar sobre eles, tá? Até porque vocês têm que ter bem essa noção aí para conseguir entender até os gêneros, as tipologias textuais. Tá certo? Querem perguntar alguma coisa? Por mim tá tranquilo. Tranquilo? Então, a gente vai encerrar aqui, depois eu vou ver se eu consigo também amanhã, durante o dia, mandar uma listinha de exercícios só de tipos de discurso para vocês, tá? Eu coloco no grupo. Tá bom. Então, boa noite, bom descanso para vocês, tá? Bom final de sexta-feira. Boa noite, bom final de semana para você. Tá. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.